Amigos, no vídeo de hoje falarei mais uma vez sobre Gilead, não é? Dando sequência a esta série que tem acompanhado a minha releitura do romance contemporâneo, romance da autora contemporânea Marilynne Robinson, né? O enredo não se passa no nosso tempo, mas a autora é contemporânea. E hoje eu quero dar ênfase em outro aspecto nessa narrativa do pastor John Ames, nessa narrativa autobiográfica dele para o filho. E o que eu quero dar ênfase é em como Deus assiste as nossas vidas. Quando a gente fala isso, parece que existe uma preocupação, por outro lado, bastante justificada, não é, de que a gente pense num Deus, numa figura assim distante, não é, como é muito comum em algumas perspectivas da modernidade, né, pensar num Deus como aquele que criou o mundo e foi embora, e só ficou às vezes olhando longe assim. Então por isso a gente tende a falar muito da providência, e com razão, é necessário. É sempre necessário falar da providência atuando nas nossas vidas. Mas pense assim, para atuar, Deus vê, Deus é onisciente. Então ele também assiste, ele acompanha os acontecimentos da nossa vida, atuando e, claro, enxergando. E é nesse sentido que eu quero dizer que Deus assiste às nossas vidas. E que eu quero mostrar como isso está presente na narrativa do pastor John Ames. É interessante agora recapitular, né? Conforme a gente vai lendo aqui juntos, Gilead, conforme eu vou comentando, porque aqui são cartas, não é? Fragmentadas. Como a gente percebe a unidade do pastor John Ames, a unidade da sua vida, que é o seu coração voltado para Deus. E como a partir disso ele consegue pensar em coisas diferentes, mas sempre nessa sua relação próxima com Deus. Isso é belíssimo. E eu quero começar falando de como ele vai preparando. Como ele nos vai preparando para esse tema do Deus assiste às nossas vidas. E primeiro eu quero trazer a perspectiva de preservação e recriação, ou criação continuada. A criação é continuada. Deus preserva no ser. Deus sustenta a sua criação no ser. Ele está aí a sua presença. E ele faz uma citação do George Herbert, nós já vamos ver, que fala sobre a preservação também é uma criação. Mas a preservação, por outro lado, também modifica, aprimora. É isso que Deus vai fazendo conosco. Vai nos modificando, vai nos aprimorando enquanto preserva. Ou seja, preservação e aprimoramento são complementares. Porque estamos sujeitos ao pecado original, não é? A preservação também é uma criação, ele diz. Aqui eu vou para a primeira citação que ele faz do George Herbert. Pois a preservação é uma criação. Mais que isso, é uma criação contínua, uma criação a cada instante. Olha que belíssimos. Deus sempre sustentando no ser, preservando, ao mesmo tempo aprimorando, esperando que melhoremos, oferecendo condições enquanto nos segura, nos sustenta. Isso é George Herbert, que espero que você tenha lido. Mais uma vez, tudo que qualquer coração jamais tenha dito. E, tão logo a palavra é pronunciada, o momento passa. Assim, ela não contém qualquer espécie de promessa. Ele cita alguns versos do George Herbert. Eis porque cada parcela desse coração endurecido acaba, neste corpo, por louvar o teu nome. Que, se porventura eu me abstiver de falar, estas pedras possam nunca deixar de glorificar. É maravilhoso. George Herbert foi um poeta importante, um dos metaphysical poets em inglês. Ele foi um clérigo anglicano e ele escreveu poemas espirituais profundíssimos, belíssimos. E aí eu fui atrás desse poema, George Herbert. O título desse poema é The Altar, o altar, The Altar, o altar. E esse altar de que ele fala é o próprio coração. É Deus que vai esculpindo esse altar de pedra no seu coração. Mas aqui é uma pedra viva, claro, não é do coração endurecido. Veja,
Um altar quebrado, Senhor, o seu servo eleva, feito de um coração e cimentado, unido, grudado com lágrimas. Olha isso. Qual que é a matéria? A matéria são os pedaços de pedra formados por esse coração. E o que os une são o cimento capaz de unir essas pedras. Essa argamassa é feita de lágrimas. Whose part are a broken altar, Lord, thy servant rears, made of a heart and cemented with tears. Whose parts are as thy handed frame. As partes são como a vossa mão molda. No workman's tool hath touched the same. Nenhuma mão humana seria capaz de tocar da mesma forma. A heart alone is such a stone, as nothing but the power doth cut. Wherefore each part of my hand, of my heart meets in this frame to praise thy name. That if I chance to hold my peace, the stones to praise thee may not cease. Oh, let thy blessed sacrifice be mine, and sanctify this altar to be thine. Que o vosso bendito sacrifício seja meu, e santifica este altar para ser vosso. Isso aqui é maravilhoso, né? O altar do coração. E vejam que imagem bonita e como essas duas evocações, essas duas citações que ele faz de George Herbert, como elas estão conectadas. A preservação é uma criação. Como eu trouxe aqui, essa preservação envolve essa modificação, o aprimoramento. O ato de esculpir o que? Um altar no nosso coração, que é o próprio Deus quem vai esculpindo, para que louve a Ele, né? Para que o sacrifício dele também seja nosso, e para que ele possa santificar este altar, que este altar do coração seja dele. Esta é a preservação no ser, que envolve a modificação feita por Deus. Isso aqui é maravilhoso, né? E a preservação faz o pastor John Ames pensar na ressurreição da carne, que ele diz na página 157. Há um mistério na ideia da recriação de um velho como um velho, ou seja, na ressurreição da carne, com todos os defeitos e estragos que aquilo que chamamos longevidade tenha preservado fielmente nele, e também com todas as suas reivindicações e tendências atendidas, como ocorre com o firme progresso da artrite no meu joelho esquerdo. Vejam só como ele pensa no céu e pensa na realidade imediata ao mesmo tempo. Não é um negócio separado, Deus não está longe. Deus que é transcendente, absolutamente transcendente, se faz também presente na sua criação por amor. Várias vezes pensei que o Senhor deve ter a nossa vida inteira na memória, por assim dizer. É claro que tem. E sem dúvida alguma, memória não é a palavra adequada. Mas o dedo que quebrei escorregando na segunda base quando tinha 22 anos está mais torto que nunca. E posso interpretar esse fato como um cuidado íntimo, de acordo com a visão de Herbert. Até as nossas feridas, aqui ele fala das feridas do corpo porque são mais claras para a gente lembrar. Mas as nossas feridas, aquilo que nos dói, o sofrimento que é parte da nossa vida, nos lembra das mãos de Deus moldando esse altar em nós, esculpindo esse altar em nós, tendo que quebrar algumas partes, eventualmente, juntando outras, que veja, são fragmentos de pedra, para que o altar fique perfeito. Isso aqui é maravilhoso, né? E aí, da preservação e da recriação, ele passa a falar da misericórdia de Deus e da providência. Nessa preparação para o tema de Deus, que também é um espectador, no sentido em que eu falei no início. Ele também é um espectador, ele também assiste. Ele assiste atuando, atua assistindo. As duas coisas estão juntas em Deus. Na preparação desse altar do nosso coração, a misericórdia de Deus desbasta, mas com leveza, as nossas asperezas. E tem um parágrafo aqui tem um trecho aqui que é fascinante, que é belíssimo. Ele fala dessa recriação, desse aperfeiçoamento, mas ele fala com beleza. Ele fala da misericórdia de Deus, até do bom humor de Deus. Veja,
Sempre imagino a misericórdia divina nos restituindo a nós mesmos e nos deixando rir daquilo que nos tornamos. Rir dos absurdos disfarces de lisonjas, de ambiguidade, de vacilação e de mau humor que todos envergamos. No fundo, tudo isso é ridículo. Né? Toda a nossa irritação, o nosso mau humor, a nossa frescura, o nosso queixume, tudo isso é ridículo, né? Perto da bondade fundamental das coisas. Veja, a gente está grunhindo, a gente está enchendo o saco, está sendo chato, e Deus está rindo. E pela misericórdia dele nos vai permitir rir disso em algum momento. Agrada-me a esperança de que quando nos encontrarmos, você não vai me estranhar por causa de todas as esquisitices que a vida houver gravado em mim. Que bonita essa imagem. Nós temos esquisitices que são gravadas pela vida, mas que não são a nossa essência, né? Que são excrescências, marcas ali, que podem até ter contribuído, né? Vamos imaginar esse altar de pedra, ainda uma pedra meio bruta, às vezes com marcas, com sinais, mas que ele está reunido. Aqueles fragmentos de pedra estão reunidos no cimento formado pelas lágrimas. Reunidos para a perfeição, reunidos aqui para a perfeição. Depois é que esse altar vai ficar perfeito. Então nós seremos verdadeiramente reconhecidos. É maravilhoso. E lembrando da presença da providência divina, ele se lembra da passagem de Ismael, um dos filhos da velhice de Abraão, deixado no deserto, porque ele também tem filho na velhice. Ele também não vai acompanhar o seu filho. E ele, mais claramente ainda, precisa contar com a providência de Deus, porque ele não vai estar presente. Mas esse é um lembrete para todos os pais. Tá? Para todos os pais, mesmo os que não tenham filhos na velhice, como o pastor John Ames, mesmo os que provavelmente estarão presentes na infância, no crescimento dos seus filhos, né? Que lutam para estarem presentes, que lutam pelo seu papel, bom, eles têm um papel que é absolutamente essencial, que é insubstituível, mas é um papel que também depende da providência. Então esse aviso é para ele mesmo, está prestes a morrer, deixar a esposa, deixar o filho, entregá-los a Deus, mas para que também os pais que estão presentes e que continuarão presentes, embora, claro, a gente possa prever o futuro, mas em tese continuarão presentes, também entreguem a sua família na providência de Deus, também contem com a providência ao mesmo tempo que fazem o máximo que eles podem fazer. E ele diz aqui, o que se diz nessa passagem, na passagem de Ismael no deserto, é que o pai de uma criança não é o único que cuida dela, que protege a sua mãe. Diz inclusive que, mesmo que uma mãe não consiga encontrar um jeito de sustentá-la, a criança será sustentada. Sob esse prisma, é uma história muito reconfortante. A vida é assim, mandamos os nossos filhos para o deserto, ou seja, algo que os pais, por maior que seja a sua presença, o seu esforço, não conseguem fazer. Porque é parte da vida, né? Parte da liberdade dos filhos. É parte da nossa vida humana caída. Mandamos os nossos filhos para o deserto. Alguns deles no próprio dia em que nascem, ao que tudo indica, por toda a ajuda que podemos lhes dar. Outros parecem ser uma espécie de desertos para si mesmos. Aqui os pais não podem intervir, mas é a providência que está sempre próxima deles. E é com ela que os pais precisam contar, né? E ele fala da ação de Deus para remediar essa ferida humana, não é? Ele fala do pecado, o delito. Isso é legalismo, delito. Jamais existe apenas um delito. Existe uma ferida na carne da vida humana que, quando sara, deixa uma cicatriz. E muitas vezes parece não sarar nunca. O espinho da carne que continua nos acompanhando. Essa é a ideia da ferida do pecado original. A gente tem que pensar sobretudo no pecado enquanto ferida. Não nesse legalismo, nesse juridiquês de um delito, que vai ser julgado como se Deus fosse uma espécie de juiz barra contador, um burocrata. É uma ferida. É nisso que nós precisamos pensar. E é nessa ferida que o médico, é por isso que São João Clímaco
não só São João Clímaco, claro, é uma imagem comum, não é? De Deus como médico da nossa alma. Né? Ele está para nos curar. Ele cura um doente. Ele cura, ele trata essa ferida que vai nos acompanhar. Mas ele está sempre próximo, sempre a tratando, sempre colocando bálsamos nessa ferida. Ela não vai desaparecer aqui. Mas ela também não vai ser abandonada. Não seremos abandonados para apodrecer com essa ferida. Seremos cuidados por Deus. E ele fala também da verdadeira liberdade, não é? Que não é a liberdade para o ressentimento, a liberdade para ter raiva. Ele pede ao filho para ver no outro, até naquele que te ofende, sempre um instrumento enviado de Deus. Porque é aí que você vai ser livre. Ele diz ao filho: estaremos livres para agir guiados pela nossa própria luz. Ao mesmo tempo, somos libertados do impulso de odiar ou de ter ressentimento por essa ou outra pessoa. Veja, ter raiva, ter ressentimento, odiar alguém não é liberdade. É um impulso que nós acolhemos porque parece mais forte do que a gente, ao qual a gente não consegue resistir. E depois fica martelando na nossa cabeça, ainda que a gente nem volte a encontrar o nosso algoz. Isso é um tipo de escravidão. Nós não somos livres para odiar. Na verdade, quando odiamos, somos menos livres, somos escravos. A nossa liberdade está em não odiar, em ser livres disso. De certo que ela riria da ideia, ou seja, essa pessoa, se a gente dissesse para ela que ela é uma mensageira de Deus, de certo que ela riria da ideia de ter sido mandado pelo Senhor para o nosso bem e para o seu bem também. Mas aí está a perfeição do disfarce, a ignorância do próprio emissário. É bom que o próprio emissário não saiba que é um instrumento de Deus. Né? Deus está agindo na vida dele, está agindo na nossa vida através dele, agindo na própria vida dele. Não, é melhor que seja assim. Né? Porque tem um ato de purificação ainda maior. E aqui a gente vai entrar no modo como Deus assiste, enxerga e atua na nossa vida. É uma imagem que ele traz de uma leitura que ele fez do Calvino. Ele não cita em qual parte da obra do Calvino isso está, mas ele diz o seguinte: o que me faz lembrar desse precioso ensinamento foi a minha absoluta incapacidade de viver de acordo com ele nos últimos tempos. Lembrando o Jack Bottom, eu não vou mencionar isso aqui nessa parte, porque eu quero dar ênfase no aspecto de que Deus assiste às nossas vidas, mas ele tem um desconforto imenso com esse afilhado dele. Tem um momento aqui que ele diz, mais adiante, é até importante mencionar, né? Ele diz o seguinte para o filho dele: estou tentadíssimo a alertar você contra Jack Bottom. Mais adiante, ele não é lá um homem de muito caráter. Tenha cuidado. Vejam o que ele fala do Jack Bottom. É um sujeito ruim. E é por isso que a presença desse afilhado o incomoda tanto. Por isso que o carinho que o filho vai desenvolvendo por esse afilhado incomoda tanto. A admiração que a esposa está tendo por ele, pela simpatia dele, incomoda tanto. Ele vê que esse afilhado, esse filho do querido amigo dele, o pastor Bottom, é um sujeito que não tem caráter. E é por isso que ele não está sendo livre. Ele está com raiva do Jack Bottom. Mas vamos seguir. Calvino diz em algum lugar que cada um de nós é um ator no palco e Deus, o nosso público. Sempre me interessei por essa metáfora, pois ela faz de nós os artistas das nossas próprias atitudes. E a reação de Deus pode ser pensada como uma crítica estética, mais como uma crítica estética do que moral, no sentido comum do termo. Isso afasta o legalismo. Por quê? Porque a obra do próprio Deus, né, que nós somos chamados a completar nas nossas vidas, que nós somos chamados ao esforço, à bondade, ela fica errada, distorcida, imperfeita quando escolhemos mal, quando escolhemos o mal. Né? E aí Deus olha e fala: está indo para o caminho errado, isso aqui está ruim. Isso aqui tá... que pena. Não devia ter ido para esse lado, não devia ter escolhido assim. De fato é uma imagem muito bonita. O Viktor Frankl, eu acho que em A Vontade de Sentido, ele também usa uma imagem parecida. Mas ele diz o seguinte, que a luz do palco projetada sobre nós nos impede de ver esse espectador /crítico. Que no caso aqui, juntando com essa imagem do Calvino que o pastor John Ames traz, é o próprio Deus. A gente não vê nos assistindo. A gente não vê dirigindo, atuando, dirigindo.
Mas ele está lá, no palco. Porque a luz está sobre nós. E a gente enxerga o palco, mas não enxerga a plateia. Quem está lá. E esse assistir, enxergar, providencialmente, mostra que Deus que nos criou também se deleita conosco. Falava no vídeo anterior do Barry, né, sobre a porta da beleza, essa porta larga que nos leva até Deus. Porque a realidade criada por Deus é fundamentalmente boa. Então é agradável, é bom olhar para ela, é deleitoso. E Deus amoroso tem um deleite de olhar para nós também. Diz o pastor John Ames. Mas gosto realmente dessa imagem de Calvino. Porque ela sugere como Deus deve se deleitar conosco. Acho que pensamos muito pouco a esse respeito. Seria um meio de entendermos coisas essenciais, já que, presumivelmente, o mundo existe para o deleite de Deus. Não num sentido corriqueiro, é claro, mas do mesmo jeito que nos deleitamos com o ser de um filho, mesmo quando ele é, sob todos os aspectos, um espinho no nosso coração. Deus se deleita com a nossa existência. Ele nos ama, portanto, ele afirma: que bom que você existe. Que gostoso ver você se desenvolvendo, que lindo, que belo ver você se desenvolvendo. E como ele, com a sua providência, veja um sentido de assistir, de enxergar e ao mesmo tempo de participar com a providência. Vejam como isso é belíssimo. Essa é a contemplação. É olhar para as coisas belas e se deleitar na beleza delas. Foi isso que Deus fez na criação. Por isso essa imagem é tão bonita.